Agora, deixa eu dar aqui para vocês a hora certinho que chegou o aviso para gente. Olha, 3 horas e 46 minutos, eu recebi a comunicação formal de que, abre aspas, em uma reunião com o Cidadania, o PSDB encaminhou proposta de apoio a Marcelo Freixo com César Maia, vice de Marcelo Freixo. O Cidadania segue defendendo o apoio a outro candidato, Rodrigo Neves, do PDT. Se não houver um acordo até segunda-feira, a decisão vai ser encaminhada à executiva da federação, onde o PSDB é maioria. Vem para cá, Yuri Pita, vem para cá, Leandro Rezende. Gente, a quantidade de chapas inusitadas agora cresce e essa realmente, desde a primeira vez que eu vi, fiquei de boca meio aberta. O Leandro Rezende já tinha também, recebeu a dica, já tem repercussão, claro, do que aconteceu. Agora, Leandro, o fato é, o presidente do PSDB no Rio de Janeiro virou Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara. Foi ele que foi tocando isso. Para Marcelo Freixo, é uma senhora conquista, é uma espécie do Alckmin dele, né? César Maia sempre foi um político identificado com a direita no Rio de Janeiro, hoje a gente chamaria claramente de centro-direita, né? Já que o posicionamento dessas peças mudou muito, mas o César Maia é digamos, desse espectro e é puxado por Marcelo Freixo, que é considerado um político de super de esquerda, né? Super progressista. Então é uma tentativa dele de dizer, olha como eu também estou disposto a ir para o centro para ser governador do Rio de Janeiro. Então, o Rodrigo Maia, entendendo o tamanho, o simbolismo que essa costura poderia ter, construiu o caminho para que o pai dele, César Maia, ex-prefeito do Rio, fosse vice de Marcelo Freixo. Agora, o Cidadania, que está apoiando a Simone Tebet, né, e tem guarda uma distância razoável de Luiz Inácio Lula da Silva, com muitas críticas ao presidente do partido, inclusive ao ex-presidente Lula, o Cidadania está tentando segurar. É pouquíssimo provável que consiga. Vai tentar, se não, na segunda-feira tem deliberação, mas está aí. O inusitado virou quase regra nessa eleição. Qual é o impacto, Leandro Rezende, para todos os envolvidos na disputa dessa indicação? Vamos lá, Dani, são muitos os partidos envolvidos nessa costura. Vamos começar do que aconteceu hoje, né? Hoje o PDT, que é a candidatura que tem o apoio do Cidadania aqui no Rio de Janeiro, Carlos Lupe, foi conversar com César Maia. Lupe e César Maia se conhecem há mais de 40 anos, enfim, foram fundadores do PDT juntos, já militaram juntos na política, têm uma amizade. Rodrigo Maia também tem uma amizade com o Lupe, foram todos conversar hoje do PDT, tentando trazer o PSDB, impedir o PSDB de fechar com o Marcelo Freixo e trazer o PSDB para o lado que já está o Cidadania, apoiando o PDT, apoiando o Rodrigo Neves. E essa costura aconteceu depois disso, depois dessa conversa, foi aí que PSDB e Cidadania se reuniram sozinhos e o PSDB formalizou a ideia de colocar César Maia como vice de Marcelo Freixo. Até estava previsto um ato para amanhã, para sacramentar tudo isso, mas esse ato, pelo que eu conversei com os dois lados aqui um pouco, ele está em suspenso por enquanto. Mas o que o Cidadania diz? Eu conversei com o Conte Bittencourt, que é o presidente estadual do Cidadania aqui no Rio de Janeiro. A ponderação que ele faz é que o Cidadania no Rio de Janeiro é maior do que o PSDB. E a vontade do Cidadania não é estar junto com o Marcelo Freixo, é estar junto com o Rodrigo Neves. Só que se não houver essa deliberação em conjunto, se eles não chegarem a um acordo e não chegaram hoje, PSDB e Cidadania não chegaram a uma conclusão, não chegaram a um acordo, e aí o caso vai ser levado para a direção nacional, que é quem vai decidir se o PSDB e Cidadania ficam com o Marcelo Freixo, César Maia na vice, ou se o partido vai, como quer a Cidadania do Rio de Janeiro, apoiar o PDT do Rodrigo Neves. Já tem repercussão em relação a isso, né? Primeiro, eu falei com o César Maia, que é a noiva cobiçada, né? O ex-prefeito aqui do Rio de Janeiro. Eu tô aqui com o meu ofinho, toda satisfeita, né? Afinal de contas, aí ele já vem com o personagem da notícia. Tá bom, Leandro, vai. Não, eu vou, porque esse não tem problema, já que ele não me diz nada, né? O César Maia sempre diz que quem tem que costurar isso é o deputado Rodrigo Maia, e eu falei da empolgação, perguntei para ele, prefeito, o PDT está empolgado, conversei com pessoas do PDT que estão achando que o Lupe conseguiu convencer o senhor.
E aí ele me respondeu, olha, é direito deles a empolgação de ter o apoio do PSDB, mas eles sabem dos problemas, eles sabem das dificuldades. Então, ficou claro que o César Maia está achando que compor com o Marcelo Freixo é mais fácil do que compor agora com o PDT. E como o PT está vendo isso, Dani? Porque é importante a gente imaginar um palanque que seria Freixo, César Maia e o ex-presidente Lula. Freixo, Rodrigo Maia, César Maia e o ex-presidente Lula. O que o PT está dizendo é o seguinte, olha, essa composição é uma composição que aumenta o palanque do Freixo, mas não aumenta o palanque do Lula. Quem me diz isso é o Washington Quaquá, o principal articulador, de bastidor da direção estadual do PT no Rio de Janeiro. Ele diz que a candidatura do Rodrigo Neves, que agora tem o apoio do Eduardo Paes, ela é uma candidatura mais empolgante do que essa chapa Freixo e César Maia e que essa candidatura do PDT amplia mais o jogo político pro Lula no Rio de Janeiro do que Freixo e César Maia. Quer dizer, muita conversa, decisão mesmo ainda não temos, mas um movimento bastante emblemático, sem dúvida, o PSDB encaminhando o nome do ex-prefeito do Rio, César Maia, para ser vice do Marcelo Freixo. Muito bom. Leandro fez barba, cabelo e bigode, e agora eu vou ampliar a cena. Porque é o seguinte, quando o Leandro fala a direção do PT no Rio está dizendo que essa chapa não é tão empolgante, e sim a do Rodrigo Neves, que é o pedetista, que deveria estar defendendo Ciro Gomes, mas que quando foi apresentar sua chapa, seu vice, falava, nesse evento, falou-se mais de Cabo Daciolo do que de Ciro, segundo o relato que o Leandro trouxe ontem. Então, assim, esse braço, porque esse candidato do PDT no Rio, ele tá assim, ele adora o Lula, foi a palavra que o PT usou para definir como é a relação de Rodrigo Neves do PDT com o ex-presidente Lula. Beleza, então o PT no Rio está olhando essa operação e mantendo, alimentando. Agora, como pensam os aliados de Lula? Acham ótimo robustecer o palanque de Marcelo Freixo. Por quê? Primeiro porque reforça também uma imagem de que busca-se o centro, robustece essa ideia de que a esquerda, nessa eleição em 22, está buscando o centro, personifica em alguém isso, essa busca. E também, assim, acham que o jogo não vai deixar de ser jogado na outra candidatura, PDT-PSD, com o Eduardo Paes, fiador dessa aliança, porque o próprio Paes também já declarou que pessoalmente vota em Lula e pretendia organizar novos eventos com o ex-presidente Lula. Ou seja, Yuri, todo mundo ali no PT, o que está acontecendo é que a direção estadual pisca para um lado, a direção nacional pisca para o outro e vamos nessa. O que o Lula quer mesmo é isso, fragmentar os apoios que os outros candidatos têm nos palanques que ele julga importantes, e no Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, imagina só. Sem dúvida. E aí a questão, dois pontos, o que querem dirigentes e o que querem os militantes, o que vão fazer de fato os militantes. Mas o ponto principal são esses simbolismos e isso é importante para o palanque nacional. Conseguir ali o próprio movimento que o Marcelo Freixo é importante a gente lembrar, que ele sai do PSOL ao PSB já como um primeiro passo nesse sentido de deixar um partido que é muito identificado com a esquerda, às vezes até mais à esquerda do que o próprio PT, e vai para o PSB, que tem um pouco mais ali de conexão com o campo do centro ali. É um partido de esquerda, mas que consegue ter diálogos, principalmente aqui na região sudeste, um diálogo maior com outros partidos de centro. E isso, para um palanque tão importante quanto o Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, e para todos esses gestos que o PT quer fazer, de que está disposto, em nome da eleição de Lula, fazer concessões, fazer acenos ao centro, isso é sem dúvida alguma. Até pela relevância nacional que tem o nome de Rodrigo Maia e de César Maia, ambos aí políticos com muita trajetória, não só dentro do Rio de Janeiro, mas fora do Rio de Janeiro na política nacional.